Descobri que era o plano B do meu namorado quando vi uma mensagem onde ele errou meu nome ao falar com a amante. Minha vingança? Ele nunca vai esquecer. Nunca pensei que estaria aqui compartilhando algo tão pessoal, mas preciso desabafar e talvez receber alguns conselhos. Esta história aconteceu ao longo dos últimos 2 anos da minha vida, e só agora me sinto pronta para contar. É longa, então preparem-se. Conheci o Lucas há 3 anos, quando ambos começamos a trabalhar na mesma empresa de marketing digital em São Paulo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 5 anos, que terminou quando descobri uma traição. Estava vulnerável, mas determinada a focar apenas na minha carreira. Lucas era charmoso, inteligente e parecia diferente dos outros caras do escritório. Não era o tipo que se exibia nas reuniões ou tentava impressionar os chefes a todo custo. Ele era quieto, observador, mas quando falava, todos prestavam atenção. Trabalhávamos em departamentos diferentes, eu no design e ele no comercial. Então nossas interações eram limitadas aos cafés e almoços ocasionais. Nossa amizade cresceu naturalmente. Descobrimos que morávamos relativamente perto um do outro e começamos a pegar o metrô juntos no final do expediente. Aquelas viagens de 30 minutos se tornaram meu momento favorito do dia. Conversávamos sobre tudo. Trabalho, filmes, livros, sonhos, medos. Tínhamos muitos gostos em comum. E quando discordávamos sobre algo, era sempre uma discussão respeitosa e estimulante. Demorei 6 meses para admitir para mim mesma que estava me apaixonando. E mais 2 para perceber que ele também parecia interessado. Os olhares demoravam um pouco mais. Os bom dia vinham acompanhados de sorrisos mais largos. E os nossos joelhos se tocavam acidentalmente durante o almoço. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo mudou. Saímos para um happy hour com o pessoal do trabalho. E no final da noite, quando todos já tinham ido embora, ficamos sozinhos esperando a chuva passar. Ele me ofereceu carona até em casa, já que o temporal não dava sinais de trégua. No carro, ouvindo Radiohead, banda que ambos amávamos, ele segurou minha mão enquanto dirigia. Quando chegamos ao meu prédio, nos beijamos pela primeira vez. Os meses seguintes foram como um sonho. Lucas era atencioso, respeitoso e parecia realmente se importar comigo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia segura em um relacionamento. Depois de 8 meses namorando, decidimos morar juntos. Foi uma decisão tomada com muito diálogo e planejamento. Alugamos um apartamento pequeno, mas aconchegante, em um bairro tranquilo. Montamos nosso lar com móveis escolhidos a dedo, alguns herdados da minha avó, outros comprados em feiras de antiguidades que amávamos visitar nos fins de semana. Nossa rotina era simples, mas me fazia feliz. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos antes de ir trabalhar, nos mensagens durante o dia, e à noite cozinhávamos juntos enquanto conversávamos sobre nosso dia. Aos finais de semana, explorávamos a cidade. Visitávamos exposições ou simplesmente ficávamos em casa maratonando séries. Eu estava mais feliz do que nunca tinha sido. O primeiro ano de convivência foi tranquilo. Claro, tivemos nossas discussões principalmente sobre divisão de tarefas domésticas e finanças, mas sempre conseguíamos resolver com diálogo. No entanto, no início do segundo ano, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento do Lucas. Ele começou a ficar mais tempo no celular, sempre com a tela virada para longe de mim. Quando eu me aproximava, ele rapidamente bloqueava a tela ou trocava de aplicativo. No começo não dei muita importância. Afinal, todos temos direito à privacidade. E eu não queria ser o tipo de namorada controladora. Mas então vieram os atrasos. Lucas, que sempre chegava em casa por volta das 19 horas, começou a aparecer cada vez mais tarde, às vezes depois das 22 horas. As explicações eram sempre as mesmas. Reuniões de última hora, trânsito, happy hour com clientes. Acreditei. Por que não acreditaria? Confiava nele completamente. As mensagens durante o dia também diminuíram. Antes, ele sempre me mandava um texto carinhoso no meio da manhã, ou uma foto engraçada que tinha visto. Agora, eu passava o dia inteiro sem notícias. E quando perguntava se estava tudo bem, recebia respostas curtas e secas. Nossa intimidade também mudou. Os beijos de bom dia se tornaram rápidos e mecânicos. O sexo, que antes era frequente e cheio de carinho, agora acontecia cada vez menos. E quando acontecia, parecia que ele estava apenas cumprindo uma obrigação. Tentei conversar sobre isso algumas vezes. Perguntava se tinha algo errado, se ele estava estressado no trabalho, se eu tinha feito algo que o incomodou. As respostas eram sempre evasivas. Estou cansado. É só uma fase. Você está vendo coisas onde não existem. Mas a mudança mais significativa foi na forma como ele falava da nossa relação. Antes, ele gostava de fazer planos para o futuro. Viagens que faríamos, a casa que compraríamos um dia, até mesmo nomes de filhos que gostaríamos de ter. Agora, qualquer menção ao futuro era recebida com silêncio ou mudança de assunto. A gota d'água veio numa noite de sexta-feira. Eu tinha saído mais cedo do trabalho para preparar um jantar especial. Era nosso aniversário de 2 anos juntos. Tinha planejado tudo. Seu prato favorito, um vinho que ele adorava. Até comprei ingressos para um show que aconteceria no mês seguinte, de uma banda que ele sempre quis ver ao vivo. Esperei, e esperei, e esperei mais um pouco. Às 22 horas, quando a comida já estava fria e o vinho pela metade, sim, comecei a beber sozinha, recebi uma mensagem. Vou chegar tarde. Não me espere acordada. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Nada sobre nosso aniversário. Tentei ligar, mas ele não atendeu. Mandei mensagens perguntando onde estava, se estava tudo bem, lembrando que era uma data especial para nós. Nada. Lucas chegou em casa às 2 da manhã, cheirando a álcool e perfume feminino. Eu estava acordada, sentada no sofá da sala, com os olhos inchados de tanto chorar. A discussão começou assim que ele entrou. Perguntei onde tinha estado, com quem estava, por que não tinha ao menos me avisado que não viria para o jantar que eu tinha preparado com tanto carinho. Ele ficou na defensiva. Disse que eu estava sendo dramática, que tinha saído com colegas de trabalho e perdeu a noção do tempo. Que perfume é esse? Perguntei. Deve ser da Ana, ela me deu um abraço de despedida. Respondeu se referindo a uma colega do departamento comercial. E você não viu minhas mensagens?
Não lembrou que hoje era nosso aniversário de namoro? Foi aí que ele soltou a bomba. Nem todo mundo liga pra essas besteiras de datas comemorativas. Você sempre foi muito mais investida nesse relacionamento do que eu. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Nada. Ele respondeu, tentando se esquivar. Estou cansado, vamos dormir. Mas eu não ia deixar aquilo passar. Insisti. A discussão ficou mais acalorada. Ele começou a jogar na minha cara pequenas frustrações que nunca tinha mencionado antes. Que eu falava demais, que minha família era intrometida, que meus amigos eram chatos. E então, no auge da discussão, quando eu disse que talvez devêssemos repensar nossa relação, ele soltou. Sempre soube que você era meu plano B de qualquer forma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele percebeu o que tinha dito e tentou se retratar imediatamente. Não é isso que eu quis dizer. Estou bêbado, não estou raciocinando direito. Mas o estrago já estava feito. Pedi que ele dormisse no sofá aquela noite. Precisava ficar sozinha. No dia seguinte, Lucas saiu cedo para correr. Algo que nunca fazia nos fins de semana. Aproveitei para pensar. O que ele quis dizer com plano B? Havia outra pessoa? Algum outro relacionamento que não deu certo e eu era a segunda opção? A curiosidade e o medo estavam me consumindo. Fiz algo que nunca tinha feito antes e que não me orgulho. Olhei o celular dele. Ele tinha saído com tanta pressa que esqueceu de levá-lo. O aparelho estava bloqueado. Mas eu conhecia a senha. Era a data de nascimento da mãe dele, algo que ele usava para tudo. O que encontrei me deixou em choque. Havia uma longa troca de mensagens com alguém salvo como AT. As conversas eram íntimas, românticas, explícitas em alguns momentos. Pela cronologia, começaram pouco antes das mudanças de comportamento que notei, há quase um ano. Scrollando mais para cima, descobri que AT era Amanda Teixeira, sua ex-namorada da faculdade. Aparentemente, eles se reencontraram em uma feira de negócios e reataram o contato. As mensagens iniciais eram casuais, mas rapidamente evoluíram para flerte e, eventualmente, para algo mais. Uma mensagem em particular me chamou a atenção. Era de Lucas para Amanda, datada de 3 meses atrás. A gente conversou sobre isso 1000 vezes, Mandy. Estou com a Ana agora. Não posso simplesmente terminar do nada. Ela não merece isso. Preciso de tempo para fazer direito. Você sempre foi meu amor verdadeiro. Você sabe disso. Mas preciso ter certeza de que dessa vez vai dar certo entre a gente, antes de mudar toda a minha vida. Por favor, tenha paciência. Meu nome nem é Ana. Meu nome é Helena. Ele tinha errado o nome da própria namorada na mensagem para a amante. Continuei lendo. As mensagens seguintes eram Amanda reclamando que estava cansada de ser o segredo sujo dele, que merecia mais do que migalhas de atenção. E ele respondendo que tinha um plano, que em breve estaria livre para ficar com ela abertamente, que ela era seu plano A, e sempre tinha sido. Meu estômago revirou. As peças se encaixaram. Eu era o plano B. A segurança, a estabilidade, enquanto ele decidia se valia a pena arriscar tudo pela Amanda. Tirei fotos de todas as conversas comprometedoras e enviei para meu próprio celular. Depois coloquei o celular dele exatamente onde estava. Quando Lucas voltou, agi normalmente. Disse que estava de ressaca da noite anterior e que preferia não discutir mais. Ele pareceu aliviado. Naquela noite, enquanto ele dormia, elaborei um plano. Não seria uma vingança espalhafatosa ou dramática. Seria silenciosa, calculada e, acima de tudo, digna. Primeiro precisava de segurança financeira. Já tinha minha própria conta bancária e um bom emprego. Mas nosso apartamento estava no nome dos dois e tínhamos várias despesas compartilhadas. Nos dias seguintes, comecei a separar minhas finanças discretamente. Abri uma nova conta em outro banco, transferi minhas economias e comecei a guardar todos os recibos de despesas que paguei sozinha. Enquanto isso, agi como se nada tivesse acontecido. Continuei sendo a namorada atenciosa e amorosa de sempre. Na verdade, até intensifiquei minhas demonstrações de afeto. Preparava os jantares favoritos dele, elogiava suas conquistas no trabalho, mostrava interesse em seus hobbies. Lucas estranhou no início, provavelmente esperando que eu ainda estivesse chateada com a discussão do aniversário, mas logo se acostumou e relaxou, achando que a tempestade tinha passado. O segundo passo foi profissional. Havia uma vaga aberta para uma posição de gerência na filial da empresa em Curitiba. Era uma excelente oportunidade de crescimento, algo que eu já vinha considerando antes mesmo dessa crise. Agora, tinha um motivo a mais para buscar esse novo desafio: distância. Atualizei meu currículo, preparei meu portfólio e me inscrevi para a vaga sem contar a ninguém, nem mesmo as minhas amigas mais próximas. Queria evitar que o Lucas descobrisse por acidente. O processo seletivo foi intenso. 3 entrevistas, um case prático e uma apresentação para a diretoria. Fiz tudo remotamente, usando meu horário de almoço ou inventando compromissos médicos para participar das etapas. Enquanto isso, continuei monitorando discretamente as conversas entre Lucas e Amanda. Eles estavam planejando um fim de semana juntos, em uma pousada na praia, dali a 1 mês. Lucas inventaria uma viagem de trabalho para mim. O timing não poderia ser mais perfeito. O terceiro passo foi encontrar um novo lugar para morar. Pesquisei apartamentos em Curitiba, virtualmente no início, e depois aproveitei um feriado prolongado para visitar a cidade. Disse a Lucas que ia visitar uma prima doente em Joinville, cidade próxima. Durante essa visita, consegui alugar um pequeno apartamento bem localizado, próximo ao novo escritório. Paguei 3 meses de depósito para garantir o lugar e acertei todos os detalhes burocráticos. Quando voltei para São Paulo, recebi a notícia que estava esperando. A vaga era minha. Teriam me dado 1 mês para fazer a transição, mas pedi para antecipar. Queria que coincidisse com a viagem de trabalho de Lucas. O quarto e último passo foi emocional. Precisava me preparar para o rompimento. Comecei a fazer terapia online, algo que podia esconder facilmente como uma reunião de trabalho. Também intensifiquei minha rotina de exercícios, não só para liberar o estresse, mas para me sentir mais forte fisicamente. E então, finalmente, chegou o dia. Lucas anunciou sua viagem de trabalho 2 semanas antes. Fingiu relutância. Disse que odiava ter que viajar justo naquele fim de semana, mas que era uma oportunidade importante para sua carreira. Atuou bem.
tenho que admitir. Que pena, amor, respondi com meu melhor sorriso de compreensão. Mas não se preocupe. Vou aproveitar para colocar algumas leituras em dia. Talvez chame algumas amigas para um jantar aqui em casa. Na verdade, já tinha agendado a mudança para aquele exato fim de semana. Uma empresa de mudança viria na sexta-feira, assim que Lucas saísse para o aeroporto. Ou melhor, para buscar Amanda e seguir para a praia. E levaria todas as minhas coisas para Curitiba. Eu seguiria de avião no sábado. Durante as 2 semanas de preparação, fiz uma triagem cuidadosa dos meus pertences. Doei roupas que não usava mais, livros que já tinha lido, objetos que não tinham valor sentimental. Queria começar leve na nova cidade, sem carregar peso desnecessário do passado. Também digitalizei documentos importantes e guardei em um drive seguro. Devolvi livros emprestados, paguei dívidas pendentes, me despedi discretamente de vizinhos e amigos próximos, inventando uma história sobre visitar meus pais por algumas semanas. Na véspera da partida de Lucas, tivemos uma noite normal. Jantamos, assistimos a um filme. Conversamos sobre trivialidades. Ele parecia um pouco nervoso, checando o celular com mais frequência que o normal, provavelmente acertando os últimos detalhes com Amanda. Quando fomos dormir, ele me abraçou com força e disse: "Vou sentir sua falta esses dias." Respondi com sinceridade: "Também vou sentir sua falta." Afinal, apesar de tudo, eu ainda amava a pessoa que achei que ele era. Na manhã seguinte, ajudei-o a fazer a mala. Coloquei com carinho suas roupas favoritas, incluindo aquela camisa azul que Amanda tanto elogiava nas mensagens. Ele me beijou na porta, prometeu ligar assim que chegasse, e partiu. Assim que o carro sumiu na esquina, entrei em ação. Liguei para a empresa de mudança confirmando o horário. Terminei de embalar as últimas caixas e tirei da parede as fotos nossas que ainda restavam. Os carregadores chegaram pontualmente. Em 3 horas, tudo que era meu estava empacotado e a caminho de Curitiba. O apartamento parecia estranho, com espaços vazios onde antes havia meus livros, minhas plantas, meus quadros. Deixei sobre a mesa de jantar 3 coisas: minha chave do apartamento, uma cópia impressa de todas as conversas entre ele e Amanda, e uma carta. Na carta não havia xingamentos ou acusações dramáticas. Era simples e direta. Lucas, quando você ler esta carta, já estarei em outra cidade, começando uma nova fase da minha vida. Descobri sobre você e Amanda há algum tempo, mas decidi não confrontá-lo imediatamente. Preferi usar esse tempo para me reorganizar e planejar minha saída da forma mais digna possível. Você me chamou de plano B durante nossa discussão de aniversário. Na hora não entendi, mas agora tudo faz sentido. As provas estão anexas, caso você queira negar. Não vou desejar que você seja feliz com ela, porque sinceramente não me importo mais. O que desejo é que um dia você entenda o valor da honestidade e do respeito em um relacionamento. Já providenciei minha parte na rescisão do contrato de aluguel. Meu advogado entrará em contato para acertarmos os detalhes restantes. Adeus, Helena. E assim, saí daquele apartamento pela última vez, sem olhar para trás. Passei aquela noite em um hotel próximo ao aeroporto. Não consegui dormir direito, alternando entre momentos de alívio por finalmente ter tomado uma atitude e crises de choro ao pensar em tudo que tinha acontecido. Pela manhã, embarquei para Curitiba com apenas uma mala de mão contendo o essencial. Quando o avião decolou, senti um misto de tristeza e liberdade que é difícil de explicar. No meu novo apartamento, as caixas da mudança esperavam empilhadas. Passei o fim de semana organizando o espaço, montando móveis, tentando criar um ambiente que fosse só meu. No domingo à noite, finalmente liguei meu celular. Havia dezenas de ligações perdidas e mensagens de Lucas. As primeiras eram casuais, fingindo que estava em um hotel de business, mandando fotos de uma vista que provavelmente tinha pego na internet. Depois, quando presumo que tenha voltado ao apartamento e encontrado minha carta, o tom mudou completamente. Havia mensagens de surpresa, de raiva, de desculpas desesperadas, de acusações. Você invadiu minha privacidade e, finalmente, de súplicas. Ele implorava por uma chance de explicar. Dizia que tinha cometido um erro, que na verdade me amava. E Amanda não significava nada. Não respondia a nenhuma. Em vez disso, bloqueei seu número e suas redes sociais. Fiz o mesmo com contatos em comum que poderiam servir de ponte entre nós. Não por medo de ceder, mas porque queria um corte limpo. O início em Curitiba foi difícil. Estar em uma cidade nova, com um cargo novo, sem minha rede de apoio habitual, tudo isso enquanto processava o fim traumático de um relacionamento de anos, não foi fácil. Mas cada dia ficava um pouco melhor. Meus novos colegas de trabalho foram acolhedores. A cidade, com seu clima mais ameno e seu ritmo diferente de São Paulo, aos poucos se tornou familiar. Comecei a explorar os parques nos fins de semana, a frequentar cafés locais, a criar uma nova rotina. A terapia continuou sendo fundamental. Com ajuda profissional, consegui processar não só a traição e o término, mas questões mais profundas. Por que ignorei os sinais? Por que permiti ser tratada como uma opção secundária? O que isso dizia sobre minha autoestima e meus padrões de relacionamento? 3 meses depois da mudança, recebi um e-mail de uma amiga em comum, Daniela. Ela contava que Lucas estava destruído, que tinha terminado com Amanda uma semana depois que fui embora e que desde então vinha tentando me encontrar. Perguntou se eu gostaria de conversar com ele, de dar uma chance para que explicasse seu lado. Respondi agradecendo a preocupação, mas deixando claro que aquele capítulo estava encerrado para mim. Não havia mais nada a ser dito ou explicado. Com o tempo, as notícias sobre Lucas foram diminuindo. Soube que ele tinha se mudado para o Rio de Janeiro, aceitando um cargo em outra empresa. Desejei internamente que ele tivesse aprendido algo com toda essa experiência. Quanto a mim, o novo trabalho se mostrou desafiador e gratificante. Fiz novas amizades, algumas superficiais, outras que prometiam se tornar profundas. Comecei a me sentir parte da comunidade local. 1 ano depois da mudança, conheci Felipe em um curso de fotografia que decidi fazer para ocupar os sábados. Ele era professor de história em uma escola local, apaixonado por literatura e viagens.
Nos aproximamos lentamente. Primeiro como amigos que compartilhavam interesses. Depois como algo mais. Fui honesta com ele sobre meu passado. Sobre as cicatrizes que ainda carregava. Felipe foi paciente, respeitando meu tempo e meu espaço. Não tentou apagar minhas experiências ou minimizar minha dor. Em vez disso, me ajudou a integrá-las à pessoa que eu estava me tornando. 2 anos depois de deixar São Paulo, recebi uma promoção para diretora de criação da filial de Curitiba. No mesmo mês, Felipe e eu decidimos morar juntos. Escolhemos um apartamento maior, perto de um parque onde gostávamos de correr. E o decoramos juntos, criando um espaço que refletia nossa relação, respeitoso, equilibrado, genuíno. Às vezes ainda penso no Lucas e em como tudo acabou. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma espécie de gratidão distante. Aquela experiência dolorosa me ensinou lições valiosas sobre meus próprios limites, sobre o tipo de amor que mereço e sobre minha capacidade de recomeçar. Se há algo que aprendi com toda essa experiência, é que nossa dignidade não está no que os outros fazem conosco, mas em como respondemos a isso. Lucas me tratou como uma opção secundária. Um prêmio de consolação enquanto esperava sua chance com quem realmente queria. Eu poderia ter reagido com escândalo, com vingança destrutiva, ou pior, aceitando migalhas de afeto por medo da solidão. Em vez disso, escolhi me valorizar. Usei a dor como combustível para mudanças que já estavam amadurecendo dentro de mim. A busca por crescimento profissional, a coragem de mudar de cidade, a determinação de reconstruir minha vida em novos termos. Algumas pessoas podem pensar que minha saída silenciosa não foi vingança suficiente, que eu deveria ter confrontado Lucas e Amanda cara a cara, exposto à traição para amigos e familiares, causado o mesmo tipo de dor que senti. Mas para mim, a verdadeira vingança foi recuperar meu poder e seguir em frente. Foi mostrar com ações e não com palavras que eu não era, e nunca fui um plano B, que sou protagonista da minha própria história. Na última vez que tive notícias indiretas de Lucas, soube que ele tinha tentado reatar com Amanda depois que fui embora, mas ela já estava envolvida com outra pessoa. Aparentemente, enquanto ele tentava decidir entre nós duas, ela também tinha um plano B. Irônico, não é? Hoje, olhando para trás, vejo aquela versão de mim mesma, chocada, magoada, planejando em segredo uma nova vida, com compaixão e orgulho. Ela fez o que precisava ser feito para se proteger e crescer. E olhando para frente, vejo um futuro construído não no medo de ser abandonada ou traída novamente, mas na confiança de que, aconteça o que acontecer, saberei me levantar e recomeçar. Não como um plano de contingência na vida de alguém, mas como a única e insubstituível protagonista da minha própria jornada. Você já foi o plano B de alguém? O que faria no meu lugar? Compartilhe sua história nos comentários.